Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e o nosso convidado ilustre de hoje é o Rodrigo Telma, sem Luiz, né? Não deu para aguentar fazer a piada. Exatamente. Também conhecido Não, como, sem problema. também conhecido como Dream Baker. Dream quer dizer sonho e Baker quer dizer padeiro, né? Que é um jovem Isso, estúdio exatamente. de criação de jogos. Rodrigo, seja Uhum. muito bem-vindo à Toca do Aventureiro. Por favor, se apresente. Ok. Pessoal, primeiramente, meu nome é Rodrigo, como já foi falado aqui, né? Eu sou desenvolvedor de jogos, sou estudante na UFPR de Pedagogia, e trabalho já dando aula sobre desenvolvimento, informática e outras coisas ligadas à tecnologia já tem uns 6, 7 anos. Fui convidado a estar aqui hoje. Preciso agradecer a todo mundo que fez parte, né, disso, com certeza. É, e acho que é isso. Acho que não tem muito mais o que falar sobre mim, não. Uhum. Então, pessoal, eu cheguei no Rodrigo através do nosso querido mestre Secom do Chorar é uma ação livre. Eu falei errado, ele vai comer meu toco, tá vendo? Não, mas tá de boa. Tá de boa, né? Capaz! Então, o Secom e a Mila já estiveram aqui, foram entrevistas muito divertidas e eu sigo eles jogando no Twitch. E um dia o Secom estava fazendo uma live que ele estava jogando, né, o Keys and Castles, que é um jogo que o Rodrigo desenvolveu. É um jogo plataforma muito divertido, que como eu estava assistindo no celular, assim, bem no cantinho, eu achei que era um esquilo, o cavaleiro, tá? Me Ah, perdoe, mas eu não estava enxergando muito bem, né? Recentemente, uhum. o jogo esteve na Retrocon, né, Rodrigo? Tivemos na Retrocon. Então, Aham. antes da gente falar do seu jogo, conta aí para o pessoal um pouco da sua jornada. Cara, pro pessoal me conhecer bem, senta que lá vem a história, porque não é muito curta não, tá? Já contei essa história em alguns outros lugares e tudo mais, mas dando uma resumida, eu estava desempregado, acho que era 2016 ou 2017, 2017, faz 7 anos. Uhum, E eu estava andando pelo centro de Curitiba, procurando emprego e tudo mais, e eu acabei passando na frente da Game Escola, né, que é o local onde eu trabalho atualmente e uhum. tudo mais. E eu lembro de ter passado na frente, ter visto uma plaquinha escrito, curso de desenvolvimento de jogos, e eu pensei, poxa, deve ser falcatrua, porque isso não existe aqui no Brasil, né? Esse tipo de coisa não tem aqui, é só coisa de gringo mesmo. Mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha, tá ligado? E resolvi entrar pra Rapaz, ver como é que era. eu aprendi que em Curitiba tudo é possível. Não, hoje eu acredito, tá ligado? Mas na época eu era bem cético, bem cético. Daí eu entrei, a moça da secretaria, que eu nem lembro mais ou menos quem era, acho que era Aham. Paloma na época, ela me apresentou a escola, falou como era o curso, como eram os professores. E daí eu fiquei ainda com o pé atrás, ó, Paloma, Você parece tava muito esperando onde é que legal. vinha o golpe ainda, né? Isso, ainda tava esperando, cadê o golpe? Tá bom demais pra ser verdade. Daí eu falei, Uhum. poxa, não era nem Paloma, era Pamela, perdão, Pamela. Falei, Pamela, poxa, parece tudo muito bom, mas eu queria ver como é que são essas aulas mesmo, né? Porque eu tinha acabado de sair de um curso de informática e web design que tinha sido uma porcaria e eu tinha odiado, assim, e era um curso Uhum. caro ainda. Daí eu resolvi, poxa, será que eu posso vir assistir uma aula para ver como é que é? Ela falou, claro, pode vir, pode ser sábado das 10 da manhã? Falei, pode, não tem problema nenhum. Na Uhum. próxima, já, isso era uma quarta ou quinta-feira, já no sábado eu cheguei lá de manhã. O professor me mostrou uma coisinha super simples, que quando você clicava com o mouse assim na tela, aparecia um coraçãozinho, o coraçãozinho caía com física, né, quicava algumas vezes no chão e daí ele ficava girando, depois de ele Uhum. terminar de quicar. E assim, o professor ensinou, eu sei que isso aqui é uma aula simples e tudo mais, né? Não, professor, já entendi. Pô, isso aqui eu posso fazer para fazer um projétil, se eu adicionar velocidade, ele pode fazer um arco e cair. Eu posso fazer isso aqui ser um power-up, uma moeda. Eu comecei a pensar. E a minha aula era das 10 da manhã até o meio-dia. Eu fiquei na escola, não almocei, eu fiquei lá até umas 4 da tarde conversando com os professores, porque eu realmente tinha gostado pra caramba. Uhum. Daí já na segunda-feira eu fui, me inscrevi no curso, comecei já a trabalhar, comecei a caçar informação, porque realmente eu vi que era possível, eu fiquei Ô, alucinado. cara, que E legal. já nos meus primeiros.
um mês e meio a 2 meses eu já tava com um jogo postado na Play Store, que foi o Uhum. primeiro jogo que eu fiz na vida, assim. E foi uma E loucura, qual era o sabe? Foi jogo? realmente uma loucura. Cara, o jogo se chamava Extelar Force, era um jogo de navinha, Ainda tá sabe? ativo? Não, não está. Não, não está ativo porque é na Play Store, se você ficar muito tempo sem atualizar, eles tiram pelo Uhum. aplicativo estar desatualizado. Tá. E como eu nunca mais mexi nele, porque eu fiz mais pra, sabe, para estudo e tudo mais, acabou saindo. Tudo bem, bola pra frente, que ele nunca nem foi pra ser importante, nem pra dar lucro, nem nada, foi só realmente pra fazer as coisas acontecerem. E daí eu continuei estudando, estudando, e eu lembro que um dia um dos professores, eu sempre ia lá na escola, tipo, estudar fora de horário de aula. O André, que é o dono da Game Escola, sempre me permitiu isso. Tirava dúvida com os professores, tudo mais. Eles ficavam um dia inteiro lá e ninguém reclamava. Que eu achei sempre maravilhoso. E daí um dia eu lembro que um dos professores ele teve que sair Hum. mais cedo no sábado. Não lembro por que, uma emergência. E daí um dos horários dele ficou vago. E os alunos já estavam lá. E daí o André chegou, Rodrigo, você está sempre aqui, você já sabe como é que são as aulas, você está indo muito bem nas aulas. Será que você pode quebrar esse galho pra gente? Que ele já sabia que eu tinha um conhecimento um pouco mais elevado do que a maioria dos alunos, porque eu realmente estava muito em cima do curso. Falei, cara, vou tentar mostrar ali para eles. E acabou que deu certo. Os alunos gostaram da aula, eu também acabei gostando da aula, e acabou assim, ficou essa coisa meio. Sempre que alguém precisava ser substituído, o André me chamava e pagava a hora sem problema nenhum. O que pra mim estava perfeito. Ah, legal. Aí um determinado. Virei o professor substituto, entre aspas, né, de todo mundo. Então sempre que alguém precisava ser substituído, eu era que ia lá e ajudava. E um dia o professor Marcos, que era um dos principais professores, ele saiu porque ele foi trabalhar com direito, advogado e tudo mais. E daí surgiu a oportunidade de eu acabar entrando na escola com mais afinco, com aulas fixas, não só como substituto. Uhum. E eu tô lá até hoje, né? Isso já vai fazer uns 7 anos agora, em 2000, ou já fez agora em junho, se não me engano, foi 7 anos no final de julho. Uhum. Ah, E agora tô lá, tô lá. legal. E eu sempre peço para os nossos convidados darem um conselho, né, para o pessoal que está assistindo, para alguém que quer começar em desenvolvimento de jogos, para Uhum. estudar. Você podia dar um conselho para a galera? Cara, eu já dei esse conselho várias vezes e eu vou dar ele de novo, porque eu acho que é um conselho que vale para todo mundo. Se você está querendo efetivamente aprender desenvolvimento de jogos, mas acha que não consegue e tudo mais, pode correr atrás. Faça um curso, procure informação, procure engines. Não acredite no pessoal que diz que atualmente o mercado de jogos está para baixo, está caindo, está em crise. É uma mentira bem grande. O mercado de jogos hoje em dia é o melhor momento para você estar aprendendo o desenvolvimento de jogos, para você estar lançando os seus jogos. Nunca em nenhum momento da história dos videogames a gente teve tantas engines, com tanta informação, com tanta facilidade para produzir os jogos e lançar eles, sabe? É realmente aquele momento que você já deveria estar fazendo o seu trabalho. E mesmo eu trabalho na Game Escola, eu posso dizer lá que o curso de games vale muito a pena, tanto para 2D quanto para 3D, que são coisas um pouco diferentes. Mas se você não quer, não gosta da Game Escola, não quer fazer o curso com a gente, corre atrás que tem dezenas de outros cursos por aí. Muitos deles são online, então você pode fazer em casa e com certeza vale a pena. Eu tenho Hum. certeza absoluta que quem já jogou videogame na vida, seja quem for, já teve alguma ideia para um jogo. E você que está querendo correr atrás disso pode fazer com que esse jogo vire um sucesso. Só depende É, de você, né? eu queria também, além do conselho, nesse caso, pedir uma orientação, porque, como você disse, hoje em dia está muito fácil. Qual estratégia o pessoal pode ter para não cair em golpe? Que também é uma coisa que Ah, acontece ok. muito. Realmente acontece muito. Inclusive, eu sempre falo pro André, o André sempre, que é o dono da Game Escola, Rodrigo, deixa isso pra lá, deixa pra lá. Nem se preocupe com essas coisas, não preste atenção nesses caras que são golpes e tudo mais. Vamos fazer o nosso e vamos focar o nosso. Só que sempre que surge algum curso, seja em Curitiba online, eu sempre quero ver o que o pessoal está fazendo, para ver se dá para a gente até aprender e absorver alguma coisa. E tem muitos cursos por aí que são falsos, né? Principalmente na parte de presencial.
a gente já encontrou muita coisa assim, golpe mesmo, sabe? Uhum. O que eu sugiro é procure cursos que já são conhecidos, né? A Game Escola em Curitiba ela já está há 7 anos. Nós somos a única escola de desenvolvimento de jogos que sobreviveu à pandemia, tá? Surgiram algumas escolas pós-pandemia, mas que era antes da pandemia e continuou depois da pandemia. Nós somos a única. Uhum. Foi um trabalho árduo da escola. Mas caso você não queira fazer com a gente, pode procurar online, na Hotmart tem um monte e tudo mais, e procurem aqueles cursos que são realmente bem avaliados, tá? Uhum. Bem avaliados mesmo. Não tem erro nisso. Por Achou um curso exemplo, muito barato? se alguém tiver com uma dúvida de algum curso, pode entrar em contato com a Game Escola que eles podem dar uma orientação se tá bom demais ou se é real ou não. Uhum. Ó, a gente e pode até entrar em contato comigo ou com a Game Escola. Acho que a gente sempre vai tentar orientar, claro, pra Legal. gente, porque a gente sabe que o nosso tem qualidade, né? Uhum. Mas, como eu falo, não se prenda a gente. Eu não tô aqui fazendo marketing da escola, apesar de estar um pouco, né? A gente pode até dar uma orientada e tudo É, mais. legal. Umas dicas que eu dou. Veja o currículo do curso, sabe? Eu já vi curso que eles prometem que você vai aprender 3 engines diferentes: Unreal, Game Maker e Unity. Não vale a pena você fazer 3 engines diferentes, porque Uhum. você não vai usar as três para fazer um jogo, você vai usar uma só, sabe? Não tem sentido um curso para isso. Eu já vi curso de games que o pessoal vai ensinar CorelDRAW, o pessoal vai ensinar Excel, o pessoal vai ensinar tipo PowerPoint, tipo no meio do curso de games, o que não faz o menor sentido, sabe? Uhum. Desenvolvimento de jogos, rarissimamente você vai usar qualquer uma dessas ferramentas. Uh, o Corel talvez você use para fazer o gráfico do jogo, a parte de desenho, mas isso é uma outra partezinha, né? Tanto que Ah, ali na Game Escola a gente separa bastante. Tem o desenvolvimento, que é a programação, tem a arte, que é um outro curso separado, tem a modelagem 3D, que é um outro curso separado. Então, um curso que promete tudo junto, fica de olho nesses que esse talvez não seja lá muito bom, dá uma estudada ok, melhor. ok, Porque desenvolvimento de jogos dificilmente você vai fazer tudo de uma única vez. ok. Muito obrigado. Agora, conta pra gente, né? Como que veio a ideia do Keys and Castles? Que Keys and Castles quer dizer chaves e castelos, né? E Chaves. assim, Aham. quando eu vi o Secom jogando, eu tive uma impressão da estrutura me lembrou muito Mario World, né? Mas as Uhum. partes que você tá com o cavaleirinho indo no escuro me lembrou dos meus traumas com o Journey no Atari ainda. Eu sou velho, tá? Entendeu? Eu senti um pouco de uma mistura dessa, mas ele tem uma coisinha única, né? E então Sim, sim. conta Uhum. pra gente como que nasceu o Kiss and Castles. Cara, o Casing Castles foi uma coisa bem de louco, assim, porque ele surgiu naturalmente. Ele foi uma coisa, assim, que foi crescendo de forma natural. Eu estava dando aula experimental para um aluno, ele já Uhum, terminou o curso, inclusive, o nome dele era Nicholas. E no primeiro dia de aula dele, ele foi. Eu ensinei umas coisas básicas: personagem anda, personagem pula, sobe escada, desce escada e tudo mais. E daí sobrou 1 hora de aula, porque o Nicolas se deu muito bem já desde o primeiro dia. Então sobrou 1 hora de aula pra gente fazer o que a gente queria. Beleza. uhum, Daí, professor, eu queria fazer uma porta pro personagem. E aí, vamos fazer uma porta aqui e tudo mais. Agora eu quero fazer o personagem poder abrir essa porta. Daí a gente fez o personagem abrir a porta. Professor, eu queria que o personagem só conseguisse abrir a porta depois de pegar uma chave. Beleza, super fácil. Fazemos isso aqui. Pum, pegou a chave, abriu a porta. Professor, mas eu queria que, na verdade, a chave, em vez de a porta, em vez de ela só sumir, ela fizesse uma animação de subindo ou descendo. E daí ele pegou e fez, e nisso encerrou a aula, sabe? Terminou o horário, deu, professor, gostei muito, vou fazer o curso, e foi lá e fez. Só que eu passei as próximas 1, 2 horas ali, jogando a fasezinha que a gente fez. Eu ia lá, pegava a chave, ia abrir a porta e fazia a animaçãozinha e abrir uma nova área. E eu fui, sabe assim, bateu uma chave assim na minha cabeça, assim, ligou um botão. Cara, tem alguma coisa aqui. uhum. Sabe, é super simples. O personagem anda, pula, pega a chave, abre a porta. Mas ao mesmo tempo é muito satisfatório. É fácil, é simples e satisfatório. Daí eu resolvi Peraí, fazer mais peraí. sprites de fundo.
Peraí, Uhum. simples não é. Você quase causou a pressão do Secom Não, estourar algumas não, vezes. não. É que assim, é uma coisa simples em termos de. Não era um jogo complicado de você Ah, entender. sim, é sim. Certo? O personagem anda pra direita e esquerda, pulava, caía, Uhum. pega a chave, abre a porta. E aquela primeira fase que eu e o Nicolas fizemos era uma fase super. Não tinha nem armadilha, Uhum. sabe? Ela E ainda daí, de tá repente, eu. no jogo? Sim, ela ainda tá no jogo. Você passa a fase tutorial, né? E se você ir pro norte, vai ser a primeira fase antes da área de gelo. Foi a primeira fase que eu desenvolvi no jogo inteiro, aquela primeira fase antes da fase Ah, de que gelo. legal que você manteve no jogo. Mantive porque eu achei o. Depois eu fui fazendo todo o design de uma fase e tudo mais. E eu achei que Uhum. ficou um design muito bom, assim, pra fase inicial. E Uhum. mantive até hoje, tá lá. E eu fiz todo o design da fase, daí eu fiz chaves diferentes, fiz portas que abrem com alavancas que você não precisa encostar na chave só pra dar uma diferenciada. E Uhum. daí de repente eu percebi que o jogo tava muito fácil, não tinha nada pra derrotar o personagem. Foi daí que eu tive a ideia de, pô, vou colocar umas armadilhas aqui e ali, uns espinhos pra Umas pular. armadilhas. Rapaz! É, Capaz! Não é nem rapaz, é né? capaz! Então, inicialmente o jogo era bem mais difícil do que o pessoal conhece, Era assim. mais difícil do que Até agora? eu Era mais difícil do que agora, Jesus! bem mais difícil, porque ele era pra realmente ser bem hardcore. Tanto que Uhum. se você pegar algumas fases mais do final do jogo, Uhum. você percebe que elas têm um design assim muito mais desafiador. Faz sentido Ah, do final do porque tá no jogo final do você jogo a pessoa já. Acho que ela já tá até com a já memória entendeu. muscular pra. Né? Pro jogo. Exatamente. Só que, como eu peguei o estilo do jogo muito fácil, as primeiras fases eram mais ou menos o mesmo estilo de dificuldade, assim. Entendi. E quando eu passava para os outros jogarem, eu fui percebendo, putz, é difícil demais para eles. Daí eu fui sempre diminuindo as primeiras fases, deixando elas mais fáceis e tudo mais. De repente eu fiz essa primeira fase que tá lá no jogo, como eu falei. Putz, vou fazer mais uma, porque eu gostei de, tipo, de montar a fase. Fui lá, fiz uma outra. De repente eu fiz outra. Daí eu fiz outra. Quando eu vi, eu tinha 5 fases. Inicialmente a ideia era, passou de uma fase, vai pra próxima. Passou de uma fase, vai pra próxima. E por aí Sim. vai. Só que eu achei chato pra caramba. Uhum. Daí a segunda ideia foi fazer um menu, sabe? Fase um você clica no um vai pra fase um. Liberou a fase 2 clica no 2 vai pra fase 2. Percebi que continuava linear, porque só pula da fase um pra fase 2 pra fase 3 eu só coloquei um menu chato no meio do caminho. Uhum. Falei, pô, não é isso que eu quero. Aí que veio a ideia de eu fazer um mapa, que eu tava jogando na época, eu tava jogando Mario Bros 3, Que foi sabe, por o que diversão me mesmo. lembrou o Mario World quando eles começaram a introduzir os mapas, né? Isso. As opções para você ir. Aham. E o Legal. Super Mario World e o Mario 3 foram especificamente os principais inspiração Inspirador. para a Ah, forma com que eu legal. montei o mapa. É, São principais inspiração. você podia falar um pouquinho pra gente do nosso protagonista? Ele tem nome ou ele é apenas o cavaleiro? Cara, então, a ideia era que eu fizesse um personagem que não tinha nome e nem uma história, para que o próprio jogador se visse dentro do personagem, sabe? O André, que é o dono da Game Escola, até pediu para eu dar um nome para ele e tudo mais. Ele queria que se chamasse Roku, que é um apelido meu, assim, ou Cavaleiro Roku. Mas depois eu pensei, poxa, se alguma menina quiser jogar e ela jogar com o Cavaleiro Roku, talvez ela não goste tanto. Então eu sempre deixei o gênero do Cavaleiro em aberto e a história dele é meio aberta também, assim. Tanto que nas partes em inglês, né, que se você jogar o jogo em inglês, ele nunca dá o cavaleiro ou a cavaleira, é sempre gênero neutro. Uhum. Exatamente porque eu não queria, né, impor uma personalidade a quem está jogando. Então ele sempre ficou livre. Até chegou em um momento, eu queria fazer uma cena secreta, me veio na cabeça que eu fui jogar Super Metroid e me veio isso na cabeça. Criar uma cena secreta, caso a pessoa fizesse determinadas coisas no jogo, que apareceria que na verdade o cavaleiro é uma mulher. Então Uhum. tiraria o capacete, teria aquele Cara, cabelão dourado, eu assim. me lembro o choque que foi a primeira vez que eu joguei Metroid, após toda sexta-feira você alugar por 6 meses, né, na locadora, vocês não sabem quem é isso, pessoal. Numa hora você aprende. É, e fechar e acemos. Fazer, eu lembro até do barulhinho da musiquinha. Eu, é uma mina!
Né? Foi É, tipo, do nada, cara, né? foi chocante, porque a gente já teve algumas personagens femininas, mas ela foi mantida em segredo até você fechar, Sim, né? E sim. eu achei E isso a ideia. demais. Uhum. E a ideia, tipo, a segunda ideia foi realmente fazer isso. Ser Uhum, uma cavaleira que seria mostrado como uma cavaleira numa sequência secreta. Mas daí o pessoal que me ajudou, né, que é a equipe da Dream Baker, que estava ajudando e tudo mais, André, Rafinha, Salsa, todo esse pessoal, eles pegaram e uhum, falaram, cara, melhor não. Porque se a ideia é ser de gênero neutro para qualquer um poder se identificar, uhum. você jogar isso numa cena secreta para ser, né, colocado, já não vai fazer mais tanto sentido, né? Então valeria a pena você colocar como Roku como sendo você o personagem também. Pensei, Uhum. poxa, tem razão, então eu vou tirar essa ideia e realmente tirei e nunca foi pro ar. Falando em segredos, né? A tradição dos criadores de Uhum. jogos demandam acho que é uma sociedade secreta, que todo jogo tem algo escondido e algum segredo muito bem colocado que vai levar muito tempo pro pessoal descobrir. Você pode confirmar ou não que a gente tem isso em Uhum. Keys and Castles? Posso confirmar que sim, tem segredos que eu não mostrei pra ninguém que estão dentro do jogo mesmo. Tem alguns NPCs. Se você for jogar o jogo, tem mapas com NPCs, né? Que você sabe quem são. Tem o Bomberman, tem o Steve do Minecraft, Uhum. tem o tem uma menção ao Jack Sparrow, mas realmente tem segredos ali que ninguém nunca nem viu e talvez nunca vejam, porque realmente eu deixei muito bem escondido mesmo, assim, Bom, tanto no mapa quanto dentro de algumas fases, assim. bom, Eu só não vou dizer obviamente como ver e tudo mais, é pessoal, porque o pessoal levou 20 anos pra achar o Luigi no Mario 64. Eu acho que tem que levar tempo essas coisas, né? Pois é. Quem for jogar e realmente conseguir caçar, acha, sabe? Uhum. Mas sim, tem segredos ali que até agora ninguém chegou e me mostrou. Pelo menos alguém pode ter achado em casa e acho, né? Não falou Hum, nada, mas ninguém que eu conheço até agora me mostrou. Cara, isso aqui que eu achei é um uhum. segredo mesmo e tudo mais. Ninguém. Então tem Ah, coisa que até agora não foi descoberta. legal. Até o momento, o jogo tem quantas fases? Oficiais. Oficiais. Cara, não, eu vou dizer bem, ele tá com 55 fases oficiais, tá? Uhum. Você, entre diferentes mundos e diferentes temáticas, tem 55 fases. Ele foi lançado com 50, e daí eu tava em um momento dando uma aula e um aluno pediu uma determinada mecânica para ensinar para ele. Eu pensei na mecânica, ensinei para ele em aula. Pensei, poxa, essa mecânica funcionaria bem no Keys and Castles, né? Uhum. E daí eu melhorei ela e tudo mais, daí eu vi, putz, eu consigo encaixar isso aqui dentro do jogo. Daí eu acabei fazendo um upgrade baseado nessa mecânica, e são as fases de circo que estão espalhadas, assim, é um upgrade que a gente lançou, foi acho que um mês atrás, um mês e meio atrás, gratuito para todo mundo, então não é uma DLC paga, qualquer um que comprou o Uhum. jogo e que vai comprar vai receber esse conteúdo gratuitamente. Ele foi Uhum. incorporado dentro do jogo como se fosse o jogo base. Ah, legal. Antes da gente continuar, eu gostaria de perguntar para você. é, eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, então eu queria te perguntar quais foram os jogos que te influenciaram. Quais que foram, tipo, os seus favoritos no console e no arcade? Putz, cara, vamos lá então. Você disse que influenciaram no Kings and Castles ou influenciaram a minha vida? Em você, no geral, porque eu mesmo, o meu primeiro videogame, tem gente que nem vai saber o que é isso, foi um Odyssey. Um Odyssey. Nossa, isso é triste, hein? Você É, tá ficando velho. obrigado. Então, eu acho que eu sou talvez um pouco mais novo que você, apesar de eu estar mais careca e com mais cabelo grisalho, eu tô com 30 anos. Aham. Só que assim, quando eu era criança, a criançada tava jogando PlayStation 1, tava jogando PlayStation 2 já ali nos inícios dos anos 2000. E o meu pai, ele ganhou um Super Nintendo numa promoção das Pernambucanas. Legal. Tipo, faz tantas compras, tantos reais em compra, ganha um presente lá numa roleta, ele girou a roleta e ganhou um Super Nintendo. E era aquele Super Nintendo Baby ainda, que era a versão mais baratona, Aham, sabe? sim, sim, sim. E daí ele trouxe pra casa, veio com a fita do Super Mario World, eu joguei aquilo horrores, sabe? Seu E pai não enquanto aguentava tava mais a todo mundo. musiquinha.
É, né, tanto que ele teve que me dar uma televisão pra ficar no meu quarto, que eu usava basicamente pra jogar videogame. Uhum. E eu basicamente, assim, a minha infância foi jogando Super Nintendo. Eu só fui ter um outro videogame, eu acho que foi em 2007, que eu comprei um PlayStation 2 em 2007 no Paraguai. A gente viajou pro Paraguai, eu levei dinheiro e comprei um lá. Tanto que meu PlayStation 2 era todo em espanhol. E depois meu PlayStation 2 estragou e eu acabei conseguindo comprar um 360, que acabou ficando comigo muito tempo também. Uhum. Enfim, assim, jogos que me influenciaram. Cara, acho que o primeiro jogo que eu joguei, assim, explodiu minha cabeça mesmo, foi o Zelda do Super Nintendo, o A Link to the Past. Uhum. Porque ele, assim, é fantástico. Pra mim é o meu Zelda favorito até hoje, um dos melhores. Que ele teve uma coisa que eu jamais achei que seria possível num videogame. Porque o Mario, eu entro na fase, eu tenho o começo da fase e o Uhum. fim dela. Qualquer jogo era assim pra mim. Tem a fase, eu tenho que chegar do começo ao fim. E o Zelda, foi um primo meu que me emprestou a fita que ele tinha comprado. Ele falou: Cara, joga isso aqui que você vai gostar. Levei pra casa, coloquei e fui fazendo aquela primeira parte tutorial de você entrar no castelo, salvar a princesa e tudo mais. E daí, de repente, a gente sai lá na igreja, deixa a princesa, você pega um coraçãozinho na hora de sair na igreja, você desce um pouco, tem dois caminhos, pra esquerda e pra direita. Uhum. Daí meu primo tava do meu lado, eu perguntei pra ele, pô, beleza, eu tenho que ir pra esquerda ou pra direita? Daí ele falou algo pra mim que eu nunca vou esquecer, que é, você escolhe. Uhum. Daí eu olhei pra ele, como assim eu escolho? Você pode ir pra direita ou pra esquerda. Abre o mapa. Eu abri o mapa indicava que o caminho mais rápido pro objetivo era pra esquerda, pra cidade. Mas eu posso ir pra direita mesmo? Pode. Eu fui pra direita. E eu dei a porra da volta no mapa inteiro. Eu comecei a explorar o mapa inteiro antes de ir pra É. cidade. E aquilo me explodiu a cabeça de um jeito. Eu sei que hoje em dia eu sei que tem jogos anteriores, o próprio Zelda original já fazia isso. Uhum. Só que foi o primeiro jogo que eu joguei que fez isso, que me deu liberdade. E isso também me inspirou a fazer o Kissing Castles, né? Ter uma liberdade maior veio desse DNA de Zelda, né? Claro que o Ah. Zelda não foi uma inspiração férrea ali, mas teve um pouquinho disso. Uhum. E eu lembro que fiz os 3 castelos iniciais, peguei a Master Sword, fui até o castelo no centro. Chegando no castelo, eu já tava com uma sensação tipo de pesar no coração, sabe? Putz, cara, o jogo é tão bom e já tá acabando. Cara, que Sa- pena e tudo Você não mais. sabe nada, Jon Snow. Sabia de nada. Eu não Sabia de tinha nem nada, era 5% inocente. do jogo. Exato, eu não tinha nem chegado na metade. E, cara, quando eu fui pro outro mundo, eu, tipo, cara, tem outro mundo pra explorar. Meu Deus do céu. Aí o jogo me conquistou, assim, de uma forma que nenhum outro jogo me conquistou antes. Realmente, Zelda Link to the Past tá no meu top 3 favoritos da vida. Outro também que me inspirou, mais ou menos, foi o Chrono Trigger, que foi Cara, mais ou menos Chrono nessa Trigger vibe. foi uma revolução, assim, e o bom do Chrono Trigger é porque ele, não sei pra você, mas pra mim, ele era muito comprido. Uhum. E como a gente Ele é tinha, compridinho mesmo. como ele tinha vários personagens, eu e meus amigos a gente alugava e falava, ah, que fase que é tal personagem que é o protagonista da fase, sou eu. Então a gente revezava e torcia pra pessoa. Porque ela tava sendo Legal, quem que pô. era E quando terminou, quando a gente descobriu, além de ter os finais falsos, finais extras, o Chrono Trigger você podia Uhum. acabar o jogo e recomeçar com o nível que você terminou. E com os itens também, se não me É, engano, né? isso Ou eu foi. tô errado? Não lembro já disso. Sim, sim, sim. Tinha, depois de você fazer alguns finais, você conseguia isso. E eu falei, e a gente, isso, pá, eu falei, nossa, então quer dizer que agora a gente pode ir naquele cara e dar um tapa nele e ele morre no começo. É, falou, vamos embora. Então foi um jogo que a gente Vambora, e não fazemos conseguiu tudo de novo. fazer todos os finais. A gente nunca fez o final que a gente acha o Akira Toroyama e os outros caras presos num Ah, calabouço. sim, são muito específicos, né? Isso é muito Uhum. específico, mas foi muito gostoso jogar o Chrono Trigger. Uhum. Mas aí é console, né? Arcade. Pra você, você teve algum arcade que pra Arcade. mim, meu favorito de Cara, eu todos os diria. tempos é Cadillacs e Dinossauro. Eu jogo a qualquer momento. Sim, pô. O pessoal, vamos jogar C&D? Eu falei, vamos jogar C&D, cara.
Então, na parte dos arcades não foi tão influente assim pra mim, porque eu sempre morei aqui, onde eu moro, quando eu era criança, era uma região assim bastante violenta, Uhum, sabe? E bastante pobre assim, bastante pobre mesmo, uhum, tipo, a valeta na frente da casa, terra, então não tinha nem asfalto. Asfalto era tipo assim, no começo do bairro e acabou. Pra cá entendi. onde a gente morava não tinha, e o valetão na frente de casa. Então, a única casa de arcade que tinha perto aqui de casa, ela ficava do lado do bar. É sim, Tipo, um onde dos era a bar que o maioria. bar tá aberto até hoje e a casa de arcade fechou. Uhum. E era muito raro eu ir nessa casa de arcade. E eu tinha um amigo chamado Fuji. Ele tinha uma irmã mais nova. Cara, não vejo se essa pessoa já tem mais de 20 anos. Esse meu amigo Fuji. A gente ia nas casas de arcade e a gente gostava de jogar em dupla. Não pra competir um com o outro. A gente jogava jogos co-op. Então, cara, o que a gente fechou de jogo de navinha, o que a gente fechou de Metal Slug, a gente fechou todos os Metal Slug que tinha na época. É um Só que feito. eu não lembro de muita coisa. Eu não lembro de muita coisa que eu jogava nessa época. Uhum. Mas jogo de navinha e Metal Slug, assim, tá nos corações graças a essa época até hoje. Um- E claro, jogos de luta, né? Pra Aham. tirar aquele contra Ah, de sim. vez em quando. Então, eu gosto de jogos de luta, mas eu sou horrível. Um que eu Uhum. gosto muito até hoje é o 1 e o 2, que eu acho que ele é pouco valorizado, é o World Heroes. World Heroes. Putz, eu acho que eu esse não conheço. É o Street Fighter World Heroes? Alguma Não, coisa não, era o assim? World Heroes que tinha o Mudman, que era um cara meio voodoo, ele era praticamente uma máscara, tinha um cara na roupa de jogador de futebol americano. O cenário de fundo deles Ah, era putz, eu lindo. acho que eu joguei isso daí. Eu acho que eu joguei porque o carinha velhinho com uma coroa assim, não me é Isso, estranho o sim, personagem, não. sim, né? Capaz de eu ter jogado e nem lembrado, assim. Uhum. Então, mas vamos falar agora, né? Ah, bom, a gente não pode fechar Uhum. essa parte da entrevista sem falar quantos fins de semana você perdeu com seus amigos jogando 007 GoldenEye. Putz, cara, eu vou te dizer que nunca joguei 007 Meu GoldenEye. Deus! Bate o meu coração. Bate o meu coração. Nunca joguei porque, assim, na época que o pessoal tava. A gente era pobre, falando bem Aham. sério, a gente era pobre. Eu tive um Super Nintendo enquanto o pessoal tava jogando Play 1 e Play 2. E aqui na minha área, o que imperava era Play 1 e Play 2. Só. Uhum. Não tinha outros. E Super Nintendo que o pessoal. Eu nunca tinha visto um Mega Drive na vida. Ah, E né? nem Master System. É verdade, aqui foi uma área muito diferente, assim, o bairro, pelo menos o bairro que eu morava aqui que eu moro aqui em Curitiba, quando eu era criança só tinha Super Nintendo, Play 1 e uns carinha mais abastado tinham Play 2, sabe? Uhum. Então, Master System, Mega Drive e Nintendo 64, que era um negócio mais caro, eu não vi. O primeiro 64 que eu vi na vida, eu fui ver em 2007 na casa de um amigo meu da escola. Que ele me convidou porque ele tinha um videogame, o Nintendo 64, que eu só tinha visto em revista, sabe? Uhum. Fui na casa dele, daí lá a gente jogou Donkey Kong, o Donkey Kong 64, a gente jogou um jogo de RPG lá que ele gostava também. Uhum. Jogamos um pouquinho do GoldenEye, assim, mas eu propriamente dito nunca joguei o GoldenEye. O que imperava aqui de jogar de competitivo era Bomberman. Cara, Oh, com todo mundo certeza. Bomberman é. Bomberman imperava, assim, todo mundo tinha uma fita diferente. Eu tinha o Bomberman 1 e o Super Bomberman 2 aqui em Uhum. casa. Daí eu tinha um amigo aqui pra cima que tinha o Super Bomberman 3. Daí tinha um outro que tinha um outros Bomberman, assim, tinha um monte, cada um tinha Uhum. um e a gente fazia na casa de cada um rodar, fazer os campeonatos. E a gente também jogava muito aquele jogo do Pateta, o Goof Troop, do Ah, o Super Golf Troop. Nintendo. Um que era muito legal, era lindo, do Super Nintendo também, que era o Mickey Magic Adventure, que era ele, e o Me... Donald, que Uhum. a parte mais difícil é que assim, cada um tinha uma roupa, que Isso, tinha Magical habilidades Quest especiais. 2 e Isso. 3. E você podia comprar a roupa do outro. Só que era muito Uhum. difícil você conseguir o dinheiro, porque você não podia morrer nenhuma vez. Era tipo Metal Slug pra você Era, salvar o era soldadinho. difícil. Era muito Aham, difícil. Eu gostava muito daquele não, jogo, mas era muito difícil.
né? Eu joguei bastante também, o Magical Quest, principalmente o 2 e o 3. O um eu já não curtia tanto, que ele era de um pouco diferente, tanto que o um não tinha co-op, pelo menos no Super Uhum. Nintendo era só jogar de um, então a gente não gostava. Mas o 2, que é o Mickey e a Minnie, e o 3, que é o Mickey e o Pato Donald, nossa, É, o Mickey e o Pato joguei, Donald ó. foi o que eu mais joguei. Esse Né? daí é o 3, assim. Hum. E ele só foi lançado oficialmente no Ocidente no Game Boy Advance. Você provavelmente jogou uma versão pirata dele. Porque ele não foi lançado no Não. Ocidente. Eu, Ele eu, nunca foi eu, lançado no eu Ocidente do nego Super Nintendo. completamente conhecimento sobre isso. Eu era uma criança Verdade. inocente. Não, claro, não. A gente jogava o que tinha, É, a né? gente jogava o Minha que fita era tinha. tudo pirata, assim. Então, Mas assim, joguei pra caramba é, também. agora a gente voltando, né, ao Keys and Aham. Castles, vamos falar um pouquinho da equipe, né, pessoal? Porque é o seguinte, as artes, que tem umas cutscenes com umas artes bem engraçadas, né? Elas foram feitas pelo Antônio Salsa, né? Isso, exatamente. Ah, O Antônio Salsa, ele era um estudante da Game Escola e uhum, é um amigo meu, assim, a gente conversa de vez em quando até hoje, né? Mesmo antes do Case and Castles, a gente já se conversava de vez em quando. E eu lembro que eu tinha pedido ajuda para uma outra pessoa para fazer as cutscenes. Essa outra pessoa acabou não podendo fazer, né, o trabalho, e tá tudo uhum. bem, né? Vida que segue, até porque Acontece. não estava sendo gerado nada de dinheiro ainda para pagar, então tudo ok, beleza. E daí eu falei, cara, Antônio, beleza, eu tô precisando de cutscene pro jogo. As cutscenes são assim, assim, assado. Você acha que você consegue fazer e tudo mais? E primeiramente ele tentou fazer em pixel art igual ao jogo, né? Nas mesmas artes do jogo. Não deu certo, ficou realmente. Não ficou legal. Porque ele não é de pixel artista, a gente sabia disso. Daí, cara, quer saber? Faz as artes do jeito que você achar melhor, porque eu Cara, ficou confio em bem você. Você é o legal. artista, né? Aham. Pô, e quando ele me mostrou as artes, eu lembro que eu fui na casa dele, fui lá numa festa, tava eu, ele e um amigo dele, a gente tava conversando, já tinha. O resto do pessoal já tinha ido embora, a gente tava conversando, e a gente foi fazendo, tipo, uma lista. Ah, cutscene tal tem que ser tal, tal coisa, cutscene tal tem que ser tal, tal coisa. E foi. E daí, pô, eram umas 2 da manhã, cara, gente, eu vou dormir agora, tá? Eu tô muito cansado. E daí Hum. o Antônio, cara, pode dormir, eu vou ficar mais um tempinho aqui, fazendo as cutscenes. E quando eu bater o sono, eu também vou dormir. Boa noite, boa noite. Acordei no outro dia, era umas 9, 10 da manhã. Fui dar um oi pra ele ali, eu vi, opa, ele já tá aí trabalhando, já deve estar acordado, né? Pô, e aí, dormiu bem? Já começou a fazer alguma? Piá, já fiz metade, eu nem dormi. Tipo, o cara fez metade das cutscenes numa noite, assim, numa madrugada, brincando, Uhum. porque ele pegou, deu as ideias, entrou naquele fluxo de trabalho e fez as cutscenes, na loucura. E daí eu peguei as artes dele, assim, que são umas artes bem irreverentes, são umas artes bem engraçadas, assim, a gente pegou as ideias e ele fez funcionar muito bem. E quando eu fui ver, já estava tudo pronto ali dentro do jogo. E ele fez um trabalho fantástico, assim, mesmo, de verdade. Ficou muito, muito bom. Ah, legal. As músicas são feitas pela Rafaela Irotti, né? É, Isso. eu achei legal as músicas porque, às vezes, independente do jogo, se a trilha sonora não ficar legal, ela enjoa muito rápido, né? Como, é assim, Uhum. eu gosto muito do Journey, mas aquela musiquinha ficava na cabeça, né? Uhum. Então, como é que É. foi foi fácil? Ela criou por ela mesma? Como é que foi o processo? Sim, sim. Pô, a Rafinha é, primeiramente, uma excelente colega de trabalho. Ela dá aula de inglês e de música lá na Game Escola. Uma musicista excelente também, toca um monte de instrumento e tem uma cabeça para música que eu vi em poucas pessoas, assim. Uhum, E eu, primeiramente, na hora de fazer o Keys and Castles, eu tava pegando músicas e sons gratuitos da internet. sim. Porque eu não sabia nada de música e eu também não tinha nem ideia de que eu podia pedir pra alguém, assim. E daí eu tava mexendo no jogo, né, fazendo lá. E às vezes, de vez em quando eu pedia pro pessoal do trabalho testar, ver o que eles achavam. E daí numa hora a Rafinha tava testando, gostou do jogo. Pô, que música é essa? De onde você pegou? Daí, eu peguei da internet, um pacote de música gratuita que eu baixei e vou utilizar essas mesmo. Eu pergunto, você não quer que eu faça música pra você no teu jogo?
Falei, pô, você pode até fazer, mas eu não tenho grana pra te pagar. Ela falou, não, não precisa, eu faço de graça. Daí, se der alguma grana depois, a gente conversa melhor. Pode Uhum. ser? Ah, pode ser. Daí, ó, eu só preciso que você me passe mais ou menos que tipo de música vai ser pras fases, tudo mais. Daí eu falei, pô, pro mapa tem que ser uma música que ela vai se repetir, talvez não tanto, mas tem que ser uma música um pouco mais calma e tudo mais Suave. suave para não enjoar, né, para ser realmente calmo, já que o mapa você não morre, não tem nenhum tipo de armadilha, então você pode ficar ali à vontade. Daí eu Ainda, fui né? passando, pô, não, não, o mapa nunca vai ter armadilha, mas seria uma ideia legal até num próximo jogo, quem sabe. Não me xingue. E daí e daí, pô, agora eu preciso de uma música pra uma coisa meio medieval, assim. Daí ele, Uhum. pô, ela ia lá e fazia umas fanfarra e eu via que encaixava muito bem. Agora eu preciso de umas músicas egípcias que eu vou fazer fase no Egito, com deserto. Ela ia lá e fazia. Música de neve, ela ia lá e fazia. E assim, a cabeça dela, ela foi fazendo tudo sozinha, tá ligado? Cara, que Ela só, tipo, legal. chegava. Ah, o que que você. Como é que você tá ficando? Tá ficando legal? Daí ela me mostrava um pouquinho e falou, você é musicista. Pode continuar aqui pra mim, tá bom. E foi muito legal porque toda, na minha opinião, ela não errou nenhuma das É músicas. porque assim, eu não Pelo joguei. contrário, as músicas ficaram perfeitas. Eu não joguei, eu só vi Aham, o Secon jogando, mas eu gostei. Porque eu fiquei pensando, nossa, essa música não tá enjoando, que essa é a minha preocupação com esses jogos, né? Que é a aham. música enjoar. Mas eu achei que ficou muito legal. É, e depois da Rafa, né, nós temos o narrador, que é o Daniel Bisogni, né? Isso, Bisogni. Né? Cara, Que normalmente foi o... um. Desculpa te cortar. Eu achei Uhum. muito legal que tem um narrador, né? Não tem só as letrinhas passando. Se inicialmente realmente era pra ser só as letrinhas passando, Uhum, porque eu não sabia fazer pixel art para as cutscenes e não tinha como dar música, não tinha como dar voz assim no jogo, né? Tanto que eu inicialmente fiz que sempre quando você entrava dentro de uma determinada área, em vez de aparecer a cutscene, aparecia um texto falando sobre aquela área e explicando, ó, você chegou numa área de floresta, tal, tal, tal uhum. coisa. E quando terminasse a área de floresta, a mesma coisa, um outro texto. E daí, quando veio as cutscenes, eu falei até quando a gente estava falando com o Salsa sobre as cutscenes, tinha que ser uma cutscene assim que você entendesse o que está acontecendo sem a necessidade de voz. Tanto que se você mutar o jogo, você entende o que está acontecendo nas cutscenes sem problema Uhum. algum. Né? E daí eu mostrei pro André, né? E ele falou, cara, pô, a gente tem parceria com a do Brasil, que é uma das maiores agências de dublagem do Brasil, né? Eles fazem jogo, fazem anime, fazem de tudo. Você não acha que dá pra gente colocar a voz? Daí eu falei, cara, André, a gente pode colocar o que puder, isso. A gente só precisa ter pronto, né? Ele falou, não, então vou mandar umas mensagens aqui, me dá uns minutinhos. Daí eu fui trabalhar, papapá, pipipi. Daí, quando ele já chegou, ele falou, cara, já fiz aqui o negócio com a do Brasil, eles só vão pedir que a gente coloque, né, as propagandas, né, as logos e tudo mais, e eles vão mandar uma seleção pra gente de vozes, né, o Uhum. Bruno Sangregório fez isso. E daí o É que ele Bruno é mandou o umas diretor de voz do game, né? isso, ele fez toda a direção de voz do Bisogni. E daí ele mandou umas duas, três vozes assim. As três vozes estavam excelentes. Não teve nenhum dublador que fez algo errado ou que a gente não gostou. Porque a do Uhum. Brasil faz uma puta uma dublagem assim, em termos de excelência, de qualidade. Mas quando a gente ouviu a do Bisogni, tipo assim, a gente se olhou e Oh, falou: Cara, é esse. é essa. Muito bom. É esse o cara. A voz dele se encaixou perfeitamente com o que a gente queria. Tanto que a gente mandava as frases que ele deveria falar e entre parênteses, assim, escrito mais ou menos qual que seria a entonação Uhum. e tudo mais. E daí, e ainda mais louco é que o Bruno, tipo, mandou umas três versões de cada E frase, vocês assim, não sabiam depois, né, qual com o escolher. Bisogni. Exatamente. E daí, quem escolheu as vozes do jogo para Uhum. colocar nas cutscenes foi a Rafinha. Ah, Porque a Rafinha entende legal. muito mais de música, muito mais de som do que eu. Então eu falei, ó, Rafinha, eu primeiro coloquei as vozes que eu achei legal, e dela ouviu as vozes, putz, cara, eu acho que a voz tá boa, mas eu acho que não Uhum. combina com esse momento do jogo. Tem como ele fazer mais? Daí, ó, ele mandou essas três aqui. Dela ia lá e escolhia, eu trocava. Ela ia lá e escolhia, eu trocava. E foi isso. Quem decidiu quais seriam as entonações de voz, foi a Rafinha. E a do Brasil fez tipo umas 3, 4 de cada frase, assim. Então eles fizeram
um trabalho assim excelente, excelente mesmo. E o Bisogni fez um trabalho incrível, assim, um ator de voz excepcional. Quero ainda trabalhar mais com eles futuramente, com Ah, toda certeza. legal. Bom, agora eu tenho umas perguntas sobre o jogo, né? Vamos lá, vamos lá. Específicas. Qual é a sua fase favorita e qual é a mais FTP? Caraca, vamos lá. Minha fase favorita, eu acho que é a primeira fase que eu fiz mesmo, que é a que a gente já falou. Antes de chegar nas fases de gelo, é a primeira do norte, assim, já no mapa inicial, é em cima, a mais em cima de todas, porque eu acho que o level design dela é extremamente simples e ela é uma das fases mais fáceis de jogar, mas ela também é uma das fases mais divertidas. E a primeira fase que eu fiz, ela tem um carinho especial, né, no meu coração. Hum. Eu preciso dar ênfase também para as fases da área das nuvens. Tem uma ilha secreta que é uma ilha cheia de nuvens. Eu gosto muito dessas áreas de nuvem porque ela tem uma mecânica bem de puzzle mesmo. Só que também são uma das fases mais difíceis do jogo. Só que a música dela compensa total. Eu gosto de entrar nas fases só para ficar ouvindo a música. Uhum. Agora de fase FDP, fase pancada mesmo, tem duas que eu considero. É uma no mundo no mundo das nuvens, tem uma. Que você, no mundo das nuvens, tem os puzzles que você tem que girar os ventiladores para eles jogarem o ar ou para direita, ou para cima, ou para esquerda, ou para baixo. Uhum. Se você girar determinados ventiladores no momento errado, na direção errada, você é obrigado a se matar para poder, tipo, passar da fase. Então, se FDP você mesmo. quiser, você é obrigado a se matar, porque senão você fica preso. O ventilador fica empurrando você para um lado e você não consegue voltar para poder, tipo, refazer ele. Então você tem que se jogar e daí você volta no checkpoint. Então você é obrigado a se matar. Eu fiz de propósito exatamente para isso, para ferrar o jogador. É uma forma, tipo assim, ó. Cara, se você não souber bem como mexer nos ventiladores, você vai se ferrar. Uhum. Então, só que é aquela coisa, a morte não vai destruir a jogabilidade dele, né? Não é uma morte muito punitiva, tanto que você pode morrer infinitamente. E tem uma fase nos jogos na área do Halloween, que é Uhum. uma das fases mais difíceis que eu fiz, que você sobe numa torre mal assombrada, que é tudo mal assombrado, e tem armadilhas que são armadilhas fantasmas. Então tem armadilha que te mata e tem armadilha que é falsa, que quando você encosta a armadilha fica tipo, parecendo um fantasma azul e tudo mais. Só que a fase inteira é cheia das armadilhas verdadeiras e das armadilhas falsas e você não sabe qual que é qual. Então tem uma parte lá que é super, super, super difícil, que a pessoa tem que fazer altas piruetas para não morrer. Só que se ela for Uhum. morrer, ela descobre que tipo todas as armadilhas daquela fase são falsas, tipo daquela área específica. Então ela ficou tipo se cuidando à toa só porque sim, porque eu Ó, resolvi ferrar com a vida dela. vamos lá. Já que você resolveu ferrar com a vida do pessoal, se o pessoal Aham. procurar, tem algum segredo especial nessa fase, já que ela é tão complexa? Cara, pior que não. Nessa fase eu não fiz nenhum segredo especial especificamente nela. Tem outras que tem umas coisinhas especiais, assim. Hum. Por exemplo, uma coisa que pouca gente encontrou, tem algumas lápides escondidas em algumas partes. E nessas lápides tem o nome de jogos que foram lançados e acabaram morrendo, assim. Por exemplo, tem aquele Battleborn, que foi lançado junto com Overwatch em 2016, Uhum. e o jogo tipo durou 6 meses e morreu. Tem o For Honor da Ubisoft, que é um jogo que eu paguei, tipo, a pré-venda dele, R$ 250, e eu joguei durante um mês e desisti do jogo porque eu vi que não ia pra frente. Pior coisa que eu já fiz na vida. E são pequenas provocações, Uhum. assim, claro que esse pessoal nem sabe que o jogo existe, mas eu gosto de lembrar que eu vi esses jogos nascerem e morrerem e são lápides que tem os nomes deles ali escondidinhos. Ah, É só legal. procurar que vocês acham. Uhum. Agora fala pra gente como que foi o seu retorno com o público e algo que você não esperava que surpreendeu. Poxa, velho. O retorno do público, assim, em termos de opinião pública,
excepcional. Eu realmente não esperava que o pessoal aceitasse e gostasse tanto assim do jogo, porque eu não tenho muita ideia de como funcionam números e tudo mais. Mas realmente todo mundo que eu pergunto, eu não sei até hoje se está todo mundo mentindo pra mim, pode ser uma grande conspiração, mas eu nunca cheguei a perguntar pra alguém e a pessoa dizer, putz, cara, não gostei muito. Não, todo mundo fala que gostou. Todo mundo tem uma área favorita no jogo, todo mundo tem uma música favorita. Por exemplo, pro Juan do Nostalgia, a música favorita dele é da área de gelo, por exemplo. Que é uma música um pouco mais puxada pro clássico, tem um violino. E ele sempre fala, putz, essa música da área de gelo é fenomenal, assim. E agora, em termos de surpresa, que eu me surpreendi, eu Uhum. acho que foi agora na Gamescom, porque a gente foi lá, graças à Gamescom, eu consegui ir na Gamescom esse ano. Uhum. Preciso agradecer o André novamente, nunca vou conseguir agradecer ele o suficiente. E tem um cara que eu sigo no YouTube, que eu gosto muito dos vídeos dele, que é o Renato, do Segredo dos Games. Ah, meu filho É assiste muito ele. muito bom os vídeos dele, fenomenal o conteúdo dele, de verdade. E eu tava lá na Gamescom e eu cheguei, pô, Renato, sou teu fã, assisto teus vídeos e tudo mais, pô, adoro o seu conteúdo, legal. E daí a gente ficou uns 15, 20 minutos conversando ali no stand da Warp Zone. Eu falei, poxa, cara, se sobrar um tempinho, vai ali no meu stand, dá uma olhada, tô com um jogo e tudo mais, tipo, só pra você ver se divertir e tudo mais. Ele falou, qual que é o teu stand? Ah, é aquele verde ali. Ah, você trabalha com a Game Escola? Falei, eu sou um dos professores da Game Escola e tudo mais, tô com o meu jogo ali. Depois eu queria mesmo falar com o pessoal da Game Escola, que vocês são parceiro do Velberan, do Ed da Pet Start, e eu já vi o trabalho de vocês, bem legal. Vai jogar o meu jogo ali, o Keys in Castles. Foi você que fez o Keys in Aí Castles, ele então. xingou. Tipo, ele ainda não tinha jogado. Ele ainda não tinha jogado. Mas, tipo assim, o jogo chegou num cara que eu nem sabia que tinha jogado o jogo ainda, entendeu? Que ele Aham. nem sabia que conhecia o jogo. E ele falou, pá, foi você que fez um 15 Castles, que o Velberan fez vídeo, o Ed também. Cara, eu sou desenvolvedor. Pô, então vamos lá agora. Daí eu levei ele começou a jogar. E daí ele pegou, assim, ele tava jogando no controlezinho de NES, que eu fiz o jogo rodar até em controle de NES. Ele jogou umas 2 fases e daí ele pegou e largou assim, Rodrigo, eu vou ter que parar de jogar o jogo agora, porque senão eu vou jogar o resto do jogo, tipo, aqui mesmo. E na verdade eu quero comprar o jogo. E assim, eu sei que pra muita gente, Renato do Segredo dos Games não é ninguém, mas pra mim é um cara que eu tô assistindo, faz um Que você trabalho respeita, excelente, né? eu respeito como criador de conteúdo e como pessoa, porque eu já vi que ele é uma pessoa de extrema honestidade, que é uma pessoa Uhum. legal, um cara legal de se conversar. E ele falou, tipo assim, cara, eu só não vou continuar jogando, porque senão eu vou jogar o jogo inteiro aqui e eu quero comprar o seu jogo. E essa semana que passou agora, hoje é dia 22 de setembro? Não, agosto, né? Agosto. 22 de agosto. Essa semana, o André da Game Escola passou algumas informações para mim e o Renato comprou o jogo essa semana e a gente enviou umas keys para ele distribuir pra galera, assim, gratuitamente, assim. Ah, legal. Então, Cara, pô, parabéns, foi mano. fenomenal. Espero que ele goste de verdade do jogo, né? Uhum. E com certeza é um cara que a gente vai acabar conversando mais vezes futuramente, Putz, que por bom, conta do cara. trabalho dele, que é excepcional. E me surpreendeu muito, sabe? Foi Dá bem, pra bem ver, dá legal, pra bem ver. bacana. Então, uma coisa que eu tive uma ideia aqui que eu até anotei. É, vocês já pensaram em falar com a Rafa para colocar seleção de músicas do game no Spotify? Como uma playlist? Cara, é uma coisa que a gente tava vendo de fazer, e por alguma razão agora eu, sabe, dei uma bugada. Eu não sei dizer o porquê que a gente ainda não fez isso. Uhum, O que eu posso dizer é que as músicas estão gratuitas no YouTube, para quem uhum, quiser ir lá e ver, né, e escutar a música pelo YouTube, mas é uma coisa que a gente pode correr atrás para deixar no Spotify mesmo, né? uhum. Não agora que você me lembrou disso, mas é só conversar com ela, se não me engano, ela já até deu autorização, a gente só não fez ainda por burrice, assim, porque é muita coisa Muita coisa para acontecendo. fazer e tudo mais. Mas ela com certeza está interessada nisso. Ah, legal. Bom, agora a gente chegou naquela parte, né? Porque na Toca da Aventura a gente também fala de fantasia, literatura, esse tipo de coisa, né? Claro. Então, você é, joga RPG?
Já, jo- Hoje em dia não tanto, mas já joguei demais RPG. Demais, demais mesmo. E já fui mestre de RPG também durante muito tempo. Eu queria perguntar pra você qual é a sua classe e raça favorita. Porra, cara. Não vou poder dizer guerreiro humano, né? Porque sacanagem. Não, você pode dizer. Mas. Não, não, eu já joguei muito de guerreiro humano. Mas eu gosto bastante de arqueiro, caçadores, no geral, ladinos, coisa assim. Mas eu também gosto de ser o cara porradeiro. Então eu diria que sou um paladino também. Gosto de Uhum. sempre estar esses dois. Mago, pra mim, mago lixeira, não. Não, não gosto de acabar a mana, não. Mas paladino e acho que arqueiro funcionam muito bem pra mim. Uhum. E, poxa, de raça, eu sou muito fã de anão. Cara, Gosto muito de anão eu, mesmo. eu e o Mestre C. Ó, mais um. Eu tenho essa determinação que uma hora eu preciso de pelo menos 5 pessoas pra jogar num grupo só de anão, tá ligado? Mas explorando o submundo. Ah, pô, é uma puta de uma boa Porque ideia, é né? Eu umas nunca vi aventuras isso que acontecer. funcionariam muito bem, sabe? Porque É, o eu pessoal gosto de jogar descendo numas de. cavernas. Não, não. Tipo, não precisa ir pra superfície. Ô, a gente tá na nossa cidadela, nosso clã vem aqui, ó. Descobrimos um setor antigo. Seu grupo pode ir lá explorar, ver o que você pode. Os tesouros esquecidos do nosso povo ali e tal, esse tipo de coisa, né? É, por que que será que essa área foi abandonada? É, Vamos lá pra descobrir. exatamente. Nessa pegada, sabe? Aham. Eu gosto de jogar de anão ranger, que eu acho que anão dá um ranger bom pra caralho, tá ligado? É bem raro você encontrar anão ranger, isso é verdade. Mas eu Então. geralmente quando eu jogava de anão, eu ia de anão porradeiro mesmo, machado duplo na mão, voa em cima de quem aparecer e é isso. Uhum. Ah, a única coisa que eu não jogo é de elfo. Elfo pra mim não dá. Uh-uh. Não curto elfo. Uma vez eu fiz, acho que um meio elfo, não, uma meia elfa, só que ela era arqueira também. Uhum. Mas só fiz meia elfa porque não tinha elfo na equipe e o pessoal queria um elfo. Daí eu falei, cara, elfo puro eu não jogo, então eu faço uma meia elfa. Pode ser? Pode. Aí tudo bem. Pô, e uma vez eu também fiz, acho que é um dos meus personagens favoritos. Deixa eu ver se eu lembro o nome dela. Era uma orc, só Uhum. que era uma orc tipo meio idosa, Ah, tá legal, ligado? legal, legal. Ela era uma caçadora também, mas ela era uma orc mais experiente. A ideia é que ela já tinha tido um marido, já tinha tido vários filhos, todos eles tinham morrido em batalha e ela da família dela era a última. Então Uhum. ela meio que caçava para tentar conseguir grana para poder meio que se aposentar, já que ela sabia que ela estava ficando velha. Uhum. Eu só não vou lembrar agora o nome dela, mas Mano, essa era a ideia. e, por exemplo, livros, você tem alguns que você gosta de literatura de fantasia? Ou livros no geral que você gosta de ler? Cara, eu tenho alguns, mas eu parei de ler tantos livros de fantasia faz muitos, muitos anos. Tem um livro de fantasia que ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado, que não é fantasia medieval, mas é uma série de fantasia excelente, faz muito sucesso, principalmente lá na Europa, chamada Senhor Ardiloso Cortês. Eu já ouvi É, falar, eu já ouvi falar. Eu não tive oportunidade, mas eu já ouvi falar. Pô, aqui no Brasil, é uma série que a primeira série de livros são 7 livros. No Brasil lançaram só 5 Uhum. traduzidos. E daí parece que a dona, né, dos Dos direitos é direitos que ela foi faliu meio no Brasil e nunca nem terminou. Então Uhum. eu tenho 5 livros dos 7 que foram lançados. Mas é uma série fantástica, tem bastante de HP Lovecraft ali no meio, é uma fantasia assim um pouco mais crua, sabe? Uhum. Tanto que o personagem principal, o Senhor de Los Cortez, ele é um esqueleto vivo que trabalha como Ah, detetive. uhum. Entendi. Então, assim, é uma coisa bem diferente, assim, do que a gente está acostumado, sabe? Uhum. E tem um livro que eu tenho muito carinho, mas esse eu nunca mais quero ler na minha vida, que o nome é O Grito da Terra de Gelo. Eu tô Eu ligado li, eu tô ligado que livro que é esse, O Grito da Terra de Gelo. eu tenho ele aqui, tá no meu armário E vai até. ficar lá. Eu li quando. Vai ficar lá, eu não vou ler mais, porque eu li quando eu era adolescente, Uhum. com acho que 13, 14 anos, e eu achei o melhor livro da história. Tipo assim, porra, eu achei a história fantástica. Hum. Aí eu esqueci do livro. Eu lembrei dele muitos anos depois, né, quando eu já era adulto, comprei uma versão dele na internet, li, e eu lembro que eu achei assim o livro bem mais ou menos,
sabe? Tipo, acho que eu cresci e aquelas coisas de adolescente deixaram de fazer tanto sentido. E eu já não gostei mais. Então eu vou fazer o seguinte, vou deixar o livro guardadinho, vou fingir que ele não existe mais, não vou ler mais e vou manter as minhas memórias de infância guardadas, que é bom. Não, deixa ali, tá bom assim, não vou remexer mais. Mas é um livro bom para quem realmente tá querendo começar nessa parte de literatura fantástica, né? Ele Uhum. é bem fácil de ler, a história é fácil também. Você sabe exatamente o que vai acontecer já desde o começo, mas tá tudo bem, porque mesmo assim é gostoso. Sim, sim. Só que pra quem já é adulto já não funciona mais tanto. Sabe, se você é pai, mãe, tá querendo que teu filho leia alguma coisa legal, bacana, que funciona, o Grito da Terra de Gelo vai ser bem bom. Ah, legal, legal. Agora, né, eu queria perguntar pra você, o que que você faz pra relaxar? Cara, jogo videogame. Eu jogo videogame bastante, mesmo, de verdade. Inclusive, hoje é meu dia de folga, né? Eu acordei 9 da manhã. Eu resolvi, cara, hoje é um dia que eu. Sabe, a minha faculdade terminou semana passada. Graças a muito trabalho e a Deus, eu consegui Que passar novamente bom. de todas as matérias. Então, essa foi uma quinta-feira que eu passei para relaxar. Jogo muito videogame. Uma coisa que eu gosto de fazer também é caminhar. Sabe, caminhar me relaxa demais. Eu moro lá no centro e do centro de Curitiba até minha casa são 12 quilômetros. E às vezes eu saio do trabalho e venho andando para casa, dá 2 horas e meia de caminhada mais ou menos. E eu venho andando, porque andar me acalma demais. Ah, que E bom, cara. muitas ideias que eu tive para jogo, para desenvolvimento, eu estive enquanto eu estava caminhando, assim. E o que que você tá A- jogando? Cara, atualmente eu estou jogando principalmente é um jogo competitivo online chamado Teamfight Tactics, Eu é sei da qual que é. Riot Games. É um jogo de tabuleirinho, pra quem não conhece, né? Uhum. Coloca as peças, elas meio que lutam automaticamente. É um jogo que eu consigo fazer o quê? Como ele meio que se joga automaticamente, você só precisa saber fazer algumas coisas ali pra intermediar a batalha. Enquanto eu estou jogando ele, às vezes eu tô assistindo também alguma coisa, às vezes eu tô programando. Então ele é um jogo que não exige toda a É minha um jogo de atenção. conforto, né? Isso, pra, né, Conforto. tudo mais. Outro que eu tô jogando de vez em quando também é Magic, só que só a versão de celular mesmo, porque se for gastar dinheiro com carta, Shame, eu shame, shame. fazer o quê, né? Mas, assim, jogos. Eu tava jogando muito bom, eu dei até uma pausa por conta das provas finais na faculdade, que era o Tales of Iron. Ah, eu sei qual Cara, que é um é. jogo. Eu sei qual que é. Meu filho tá jogando. Para quem não sabe, né? Pô, maravilhoso. Pra quem não sabe, é um jogo que você é um príncipe num reino de ratos e o reino é meio que invadido e destruído por um exército de sapos. E você é Uhum. o príncipe, acaba sendo coroado o rei e você tem que, tipo, ir fazendo missões e tudo mais pra melhorar o reino, pra ajudar a defender, pra reerguer ele. E ele tem uma pegada meio Metroidvania com uma pitadinha de Souls-like, assim. E ele é todo 2D com uma arte feita assim à mão, Um, muito, muito bonita. dois jogos independentes que me conquistaram e conquistaram o mundo foi o Indivisível, que eu achei maravilhoso aquele jogo, né? Indivisível? É que é um jogo plataforma de aventura, é, no estilo de arte bem indiano do folclore, você, Ah, sei. né? Aham. E o outro Sim, sim, eu que conheço eu ele, falei, mas não nossa, cheguei a jogar ainda. esse foi feito por fãs, que é o último que saiu do Street of Rage. É aquele lá, o of Rage 4, que é Isso. toda uma arte. Pô, aquele lá E é fantástico eu mesmo. eu joguei muito Street of Rage, né? Então, Sim, ficou sim. maravilhoso, cara, maravilhoso Não, mesmo. com certeza, concordo com você. São dois jogos muito, muito bons. Os dois que eu mais gosto, acho que é o Streets of Rage 4. Não sou muito fã da série, mas assim, eu consegui ver muito bem amor ali que foi colocado no Uhum, com jogo. certeza. A minha personagem, a personagem que eu mais gostei foi aquela policial lá, Uhum, Steel. uhum. Cara, o design dela, nota Tá 10, quem ótimo. fez aquilo. Poxa, excelente, maravilhoso Uhum. mesmo. É, deixa eu te perguntar, tem filmes e séries que você gosta ou gostaria de recomendar pra galera? Cara, tem uma série que. O Cobra Kai. Começou no YouTube, tá na Netflix. É uma série que eu gosto bastante, assim. Recomendo pra qualquer um. Super legal. Uma série que eu gosto demais, é uma das minhas séries favoritas. Ela tá na Netflix também. Anne com E. Uhum. Ela é uma série histórica. Sim, é uma série assim, bem
slice of life da época, né? 1800 e pouco. É, não tem nada muito preocupante, não tem grandes problemas. É uma série que quando eu estou estressado, eu vou lá e assisto um episódio só pra dar aquela Relaxar. relaxada. Eu gosto muito da parte, assim, histórica, né? A reconstrução que eles fizeram das cidades, das roupas, eu acho muito bonito. Pô, e agora uma série assim, tô assistindo The Boys, a última temporada que lançou, tô curtindo pra caramba. Pra mim, The Boys, eu acho que depois da segunda temporada caiu um pouco. Ah, Eu consigo sentir isso que você pra falou, essa mim. quedinha na qualidade. Uma que, Pô, e tem agora. uma que Fale, pode falar. continua a qualidade maravilhoso é o Invencível. Porque ali ninguém deu o braço a Ah, torcer. A gente falou, a Invencível. gente sabe o que a gente quer fazer, a gente vai fazer. Mudou o estúdio, Sim, mas a sim, história Invencível é muito continua. bom. Pô, uma série pra quem gosta de RPG medieval, Lenda de Vox Machina, que tem no Prime Cara, Video. é, Cara, é maravilhosa. maravilhoso, mas não é pra Maravilhosa. criança. É, para criança. Não, Não é quem é pra criança não pode ver. criança. Só com o pai perto e se o pai deixar ainda. Que Aham, realmente não é pra e vai criança. ter o spin-off que é o Mighty Nine, que tá em É, isso eu produção. já não fiquei sabendo, não. Eles Esse eu não fiquei lançaram o sabendo. teaser e é o grupo no mesmo mundo, mas em outro lugar, né? É? É Pô, um vou outro ver então, dar uma olhada grupo, até depois. porque eles têm a campanha do Mighty Nine, que muitos dizem que é a melhor, né? Quando eles já estavam tunados um no outro, né? Tanto que o Critical Role, eles adiantaram a estreia da terceira temporada agora para a primeira semana de outubro. É mesmo? Pô, É, bom era só saber. pro ano que Já vem, vou assistir. né? Eu E gosto daí depois eu muito, vou assistir essa. Uhum. né? Para mim Ué. ele é excelente, porque o que, que ele não tá, ele, o que, por exemplo, o filme novo do D&D e outras coisas, o que, que eles tentaram? Eles Uhum. colocaram as pessoas num cenário de fantasia, certo? O Critical Role a gente está vendo pessoas jogando num cenário de fantasia, Uhum. né? Então, por isso que eles são meio, sabe, é o pessoal jogando. E para os jogadores a gente se identifica com isso. Ah, eu jogando sou assim, né? Exatamente. Eu faria Entendeu? isso Eu também. faria isso também. E outra coisa que eu Tem o cara gosto que é mais sério, tem o cara é, que tá fazendo piada o tempo todo. aham. E tem outro cara que fala, mano, por que que a gente vai fazer isso, tá ligado? Né? E eu concordo plenamente. Mas eu também acho muito importante, porque quando a gente vai jogar qualquer jogo de D&D, de fantasia, Pathfinder, Tormenta, não interessa o sistema. Você começa, opa, estamos na terceiro nível, matamos uns goblins, matamos um ogro, a gente quer matar um dragão. O Vox Machina mostra como é que é. Você enfrenta um dragão Aham, primeiro episódio. adulto, você enfrenta um dragão adulto. Beleza, isso é um dragão adulto. No começo da segunda temporada, você vê o que, que é uma revoada de dragões e você vê o que é um dragão ancião, que é uma calamidade. Que eu falo que aquilo, quando o pessoal fala, como é que é o Scar do Tormenta? Que Tormenta tem o rei dos dragões vermelhos, que é o Scar, que é o dragão vermelho mais poderoso que existe. Uhum. Cara, é aquilo, é uma calamidade. Um bafo dele com força total é uma explosão semiatômica. É plasma. Uhum, destrói cidades, assim. Então, e é por Pô, isso que é eu legal lembro de quando eu vi exemplo. o primeiro episódio do Vox Machina, que eu acho um dos episódios mais legais de. Você não sabe o que vai acontecer, vai lá e se surpreenda. Aham. Que acontece aquela cena inicial, os heróis, tipo, ah, não, vai ser, a gente vai conseguir isso. De repente acontece o que acontece e fica, caraca! E daí que Uhum. começa a história de verdade, pô, eu achei fantástico. E foi ali que já a série me conquistou. Então, pô, Vox Machina pra mim. E eu vou assistir esses próximos que eles forem lançados com certeza. E é legal que dá essa visão de como é que é um jogo de RPG na visão dos próprios jogadores, né? Do que está acontecendo. A gente pode ver os jogadores tipo, jogando o dado e errando, dá pra imaginar eles ali. É Então, muito legal. exatamente, porque eles colocaram até uma piada que é constante nas campanhas, que eles não conseguem abrir portas, entendeu? Eles estão muito azar Aham. e é uma coisa que eles colocam no desenho e eu acho isso muito legal. Teve algumas coisas que eles tiveram que mudar, teve personagem que foi retirado porque a primeira aventura original, ela tá em quadrinho, gente. Vocês podem ver. Tem múltiplas questões. Tem questões legais, tem questões que
Vox Machina começou em Pathfinder, passou para D&D, agora está voltando Pathfinder, logo eles vão ter o sistema deles. É um pesadelo, né? Fora que você tem que fazer uma adaptação pra animação, tem que haver mudanças mesmo, sim. É Sim, normal, é alguns comum. arcos E foram entender que é mudou uma a versão, né? ordem, Uhum. alguns arcos mudou a ordem, alguns foram condensados, mas em si é muito gostoso de ver, né? Vale muito a pena, Vale, né? vale a pena. Mas Uhum. lembre-se que não é pra criança. Exatamente. Aí como a gente já tá falando que não é pra criança, se você gosta de Vox Machina, vai assistir Goblin Slayer. Ixi, cara, primeiro episódio Goblin Slayer não, Eu já falo, já ele não curti. é já, mas ele é, o pessoal assistiu, falou, assiste o primeiro episódio. Ele tem um momento chocante, mas você vai gostar, porque tem um twist, porque ele começa como todo grupinho de RPG, aí tem o twist, pá, mas depois ele vai ganhando e eu jogo como o Goblin Slayer, entendeu? Não com a questão psicológica, não, o que que tem lá? Vamos se preparar, vamos levar isso. Eu era o tipo de personagem, eu tinha uma época que eu jogava, sabe aqueles, eu tinha um caibro, que eu falava que era aqueles mourão de linha de trem, eu levava no ombro. Onde a gente vai entrar numa sala, peraí que eu vou calçar essa porta aqui no batente, entendeu? O mestre ficava louco, Aham. ele falou, eu nunca consegui fechar uma porta quando o Marcos estava jogando. Que é pra não ferrar, né? É, pra E não você sempre ferrar. pensando. Eu já sou o cara que vai mais, tipo, foda-se, vou de qualquer jeito e o Então, que aparecer eu enfrento. exato. Do jeito que dá. Muito bom. Cara, você tem algum spoiler ou novidade que você pode ou quer contar pra gente? Cara, eu até cheguei a mostrar pra você na semana passada, né? O printzinho, porque, pessoal, pra quem tá assistindo, eu dei cano nessa conversa 2 vezes, tá? 2 vezes. Na primeira aconteceu uma coisa, uma emergência, né? Eu realmente não podia. E na segunda, que foi na semana passada, eu só esqueci. Idiota, imbecil. E na hora que eu vi a mensagem e lembrei do que tinha que fazer, putz, cara, eu fiquei tão decepcionado comigo mesmo. Daí eu falei, cara, tá tudo bem, podemos marcar, foi erro meu e tudo mais. Daí só Uhum. pedi desculpa, mandei um printzinho. Então, um printzinho ali que foi, não vou falar exatamente o que é, E eu não vou mas daquilo mostrar. ali que eu te mostrei, pode não mostrar. Numa hora eu vou falar, cara, pode mostrar essa partezinha assim se você quiser. Mas surgiu uma ideia na minha Uhum. cabeça, eu estava testando, novamente, testando coisa com alunos, e a gente pegou e fez um sisteminha para criar uma dungeonzinha, vista de cima. E eu gostei tanto do sistema da dungeon vista de cima que eu comecei a colocar ideias novamente, naturalmente, igual o Kiss and Castles. Perdão. E surgiu uma ideia agora, tipo, essa semana agora, a gente tá na quinta-feira. Conversei com o pessoal lá, Rafinha da escola, conversei o Nicolas que ajudou também na produção do Kiss and Castles, mostrei o negócio funcionando, mostrei a ideia, eles já começaram a falar, cara, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo e tudo mais. Então, o que eu posso dizer, não tem nada a ver com Kiss and Castles, mas eu já estou trabalhando num novo jogo. Minha pergunta era Eu vou essa, o que ver a vem depois? possibilidade de levar ele em algum evento. Uhum. Isso. Eu já estou trabalhando no jogo. Não sei, claro, assim, gente, quem trabalha com desenvolvimento de jogos sabe. Às vezes a gente inicia uma ideia que não vai muito pra frente. Uhum. Mas essa ideia, eu tenho mais ou menos o mesmo pensamento do Kiss Castles. Poxa, tem uma coisa legal aqui. Tem uma coisa legal aqui Uhum. surgindo. Então é uma ideia nova que está surgindo. Um jogo visto de cima, meio action RPG. Eu já fiz o personagem funcionar, já fiz as habilidades dele funcionar, tô montando as coisas em volta disso, tô criando a história, tô criando um mundo, porque vai ser meio, entre aspas, mundo aberto, bastante parecido com Zelda Link to the Past em alguns aspectos, Uhum. talvez um pouco mais simples, obviamente. Então, assim, já estou trabalhando num jogo novo, pretendo lançar ele a coisas formalmente, né, reais até início do ano que vem. E eu pretendo levar ele pelo menos em algum evento de teste ainda este ano para ver o que o pessoal fala da jogabilidade, o que o pessoal não fala, se o pessoal gosta, se não gosta. Não tem nome, não tem personagem ainda, mas já estou trabalhando em alguma coisa nova, sim. Ah, legal, legal. Bom, Rodrigo, Uhum. tem algo mais que você acha que a gente esqueceu de falar ou que você gostaria de falar? Cara, poxa, acho que não, acho que foi muito bem. Uhum. Acho que eu poderia falar, pô, agradecer a todo mundo que ajudou de alguma forma
O Casey Castles e a Dream Baker e a própria Game Escola, né? Pô, o André é o dono da Game Escola, Rafinha, Nicolas, Antônio Salsa, o Andrezinho, pô, o Andrezinho, que é um dos professores lá da escola, a quantidade de fase que eu mandei pra ele testar, a quantidade de bugs que ele achou, ele foi o cara que mais achou bug no jogo inteiro. A Luana, que fez toda a tradução para espanhol, que inicialmente ia ter só inglês e português, ela falou, putz, dá para eu fazer espanhol para você, pode ser? Mandou ver. A Amanda, que é a esposa do André, que é gerente lá da Game Escola. Cara, teve muita gente que participou de toda essa empreitada ao longo desse 6 meses aí que a gente está trabalhando em cima do jogo e fazendo toda a experiência. Uhum. Agradecer você por ter me aberto aqui essa conversa também, depois de 2 canos que eu dei. Acontece. Próxima vez que eu for pra Curitiba, você Desculpa, paga uma meu. cerveja aí. Isso, show, paga um choppzinho, fechou. Uhum. Mas acho que, e principalmente agradecer ao pessoal que tem jogado, que tem comprado o jogo, que tem avaliado positivamente. Porra, é, o que a gente quer mesmo como desenvolvedor é que as pessoas joguem o nosso jogo e Uhum. entendam a nossa visão. E é bem legal ver que as pessoas estão jogando, estão gostando, estão entendendo a ideia por trás. Fico bastante orgulhoso do trabalho que eu fiz. E só tenho a agradecer a todo esse pessoal, assim mesmo. De Beleza. verdade, tá sendo bem fantástico. Uhum. E é isso. Acho que é Muito bom. isso mesmo. Bom, Rodrigo, agora chegamos naquele momento que eu chamo de momento Karine, mãos de jazz. Homenagem à nossa querida Karine Ribeiro, que você deixe uma mensagem para o universo. Pô, uma mensagem pro universo? É. Caramba! Ok, uma mensagem pro universo, então. Não. Não fique se importando muito com o que as pessoas pensam de você. É uma coisa que eu demorei muito para aprender. Eu sei que toda gente velha pega e fala, cara, não se importa com o que as outras pessoas pensam de você. Vai lá e faz do teu jeito. Mas é uma coisa que eu demorei muito para entender. Uma coisa, por exemplo, que eu não fazia quando eu era mais jovem é dançar. Eu sempre não gostava de dançar, eu sentia vergonha de dançar. Hoje em dia eu danço, às vezes, até no meio da rua sozinho, porque eu parei de me importar com o que as outras pessoas pensam de mim. Uhum. Aprender a desenvolver jogos ajudou a importar, a colocar esse pensamento na minha cabeça. Porque teve muita gente que quando eu falei, pô, estou fazendo desenvolvimento de jogos, as pessoas diziam, pô, acho que isso não vai dar muito certo, não vai adiantar para nada. Uhum. E acabei indo mesmo assim e percebi que essas pessoas que olhavam estavam erradas. E mesmo que por alguma razão elas estivessem certas e não tivesse dado certo, pelo menos eu fui lá e aprendi por mim mesmo isso. Não viva pelo que os outros dizem, viva por aquilo que você vive mesmo. Você tem que viver a sua vida e você tem que aprender a viver ela sozinho, sem os outros ficarem enchendo o saco. Claro, você não vai ir lá fazer uma besteira com a sua vida, né? Tipo, eu quero, sei lá, virar mendigo porque sim, porque eu não quero trabalhar. É uma escolha sua, você provavelmente vai se arrepender em algum momento, mas, cara, se for pra correr atrás de um sonho que é positivo pra você, não se importe com o que os outros pensam. Cara, uma frase que eu ouvi até uma vez. Você sabe quem foi o teu bisavô? Você lembra quais eram as coisas que ele não gostava? Você lembra quais eram as coisas que ele se envergonhava de fazer ou não fazer? Não, você não lembra. Ninguém lembra. Porque no fundo não importa. Só se importa se ele viveu a vida dele que ele queria ou não. Pra ele ainda. Então, algum dia, todo mundo que tá aqui, né, nesse mesmo momento, a vida vai acabar. E o importante é você viver a vida do seu jeito. Porque em algum momento ela vai deixar de acabar, ela vai deixar de existir. E, cara, você não quer ser aquele velho amargurado ou aquela velha amargurada que se arrependeu de não ter feito coisas. Sabe? Vai viver, sabe? Vai viver mesmo e vai atrás do teu sonho. Mesmo que não seja videogame, vai atrás do seu sonho que você não tem nada a perder. Porque no fim, não vai fazer diferença no universo. Só vai fazer diferença pra você. Muito bom. Bom, pessoal, esse foi o Rodrigo Telma, né? Dream Baker, desenvolvedor do Keys and Castles. É, muito obrigado por participar da Toca do Aventureiro. Espero que a gente possa falar de Eu que novo. agradeço. Com Espero que dê para certeza. falar com o resto da equipe. E é Eu isso. vou mandar mensagem pra eles com certeza. Bom, e é isso, pessoal. Eu sou o Marcos. Esse é o Rodrigo. Esse foi outro episódio da Toca do Aventureiro. Até a próxima.